Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das ideias mais revolucionárias de Freud. A ideia de que os sintomas, sabe, não se limitam ao consultório do analista. Na verdade, eles estão por toda parte, nos nossos menores gestos e até nos erros do dia a dia. Já parou pra pensar nisso? Aquele nome que some da memória bem na hora de apresentar alguém? Ou uma palavra que a gente troca no meio de uma conversa? Será que são só acidentes, coisas do acaso? Ou será que, como Freud sugeriu, são na verdade pequenas janelas para algo muito mais profundo? Bom, no nosso percurso de hoje, vamos passar pela redefinição do que é um sintoma, como ele aparece no nosso cotidiano, qual é o conflito psíquico que está por trás dele, o que é a tal da formação de compromisso e, para fechar, por que a escuta se torna tão importante. Para começar, a gente precisa entender a virada de chave que Freud propôs. Ele pegou um conceito que era puramente médico e o transformou em algo, assim, radicalmente novo. Olha só que interessante. Enquanto a medicina via o sintoma como um sinal, um alerta de que algo não vai bem no corpo, a psicanálise enxerga de um jeito completamente diferente. Para Freud, o sintoma não é um erro do sistema, mas sim uma mensagem, uma comunicação toda cifrada de um conflito que está acontecendo lá, bem abaixo da superfície da nossa consciência. E aqui nada melhor que as palavras do próprio Freud para explicar. Ele diz que o sintoma é, ao mesmo tempo, um sinal e um substituto. Um substituto para uma satisfação pulsional que foi barrada, que não pôde acontecer. Então, um ponto central é esse. O sintoma nasce de algo que foi reprimido, que não conseguiu se expressar de forma direta. Agora, a gente entra na parte mais fascinante, na minha opinião. Como essa mesma lógica não se aplica só aos grandes sintomas clínicos, mas também aos nossos pequenos erros de todo dia. Essa aqui é a grande sacada do livro A Psicopatologia da Vida Cotidiana. Freud basicamente propõe que os mesmíssimos mecanismos que formam um sintoma neurótico grave estão em ação quando a gente comete um lapso ou esquece alguma coisa. Ou seja, esses atos não são aleatórios, eles têm um sentido. E a lista de exemplos é bem familiar para todo mundo, né? Esquecer nomes, cometer um lapso, trocar objetos de lugar ou até aquelas trapalhadas que parecem acidentes. Freud chama tudo isso de atos falhos e defende que todos eles, assim como os sintomas, são o que ele chama de formações de compromisso. Certo. Mas que forças são essas que conseguem produzir tanto um tique nervoso quanto um simples esquecimento? Vamos dar uma olhada em como esse motor psíquico funciona. Tudo começa com um conflito. De um lado, tem um desejo inconsciente, uma moção pulsional que está buscando satisfação. Do outro lado, tem uma parte da nossa psique, o ego, que se opõe a esse desejo. Ele o considera inaceitável, seja por razões morais, sociais, o que for. A principal arma do ego nessa batalha toda é a repressão. É o ato de empurrar ativamente essa ideia incômoda lá para o inconsciente. Só que, como Freud descobre, o que é reprimido não some. Fica ali, à espreita, sempre buscando um jeito de voltar à tona. Então, se o desejo não pode ser satisfeito diretamente e a repressão também não consegue aniquilar-lhe por completo, o que acontece? Bom, a nossa psique encontra uma saída bem engenhosa. É exatamente aqui que entra o conceito de formação de compromisso. O sintoma, seja ele uma fobia ou um simples lapso de linguagem, funciona como um acordo, uma negociação. Ele permite que o desejo inconsciente se manifeste, sim, mas de uma forma toda disfarçada, distorcida, para que ele se torne aceitável para aquela parte que o reprime. Então, o processo é mais ou menos assim: um desejo aparece, o ego reprime. Para conseguir voltar, esse desejo precisa se disfarçar, se conectar com outras ideias, se deformar todo. E o que surge na consciência? O sintoma. No fundo, ele é uma realização de desejo, mas uma realização que a gente não reconhece e que muitas vezes se apresenta para nós como puro sofrimento. Agora vamos para o nosso ponto final. Vamos ver como tudo isso muda a maneira como a gente pode se entender e, claro, como a clínica psicanalítica funciona na prática. A consequência disso é simplesmente imensa. Se os mesmos mecanismos estão em jogo o tempo todo, então a nossa vida cotidiana, com seus pequenos acidentes e falhas, se torna um campo riquíssimo para a investigação. Nossos erros deixam de ser só erros, meros acasos, e se tornam pistas, vestígios da atividade do inconsciente. O que Freud está postulando aqui é que o inconsciente é a regra, não a exceção. A gente não tem acesso direto a ele.
A gente só o percebe através de suas formações, como os sonhos, os xistes e, claro, os sintomas e os atos falhos. Isso, obviamente, revoluciona a escuta clínica. O analista passa a prestar atenção não só nas grandes queixas, mas nos detalhes, nas hesitações, naquilo que é dito sem querer. Cada elemento do discurso, por mais trivial que possa parecer, pode ser a pontinha do iceberg, a manifestação disfarçada daquele conflito que está causando o sofrimento. E para a gente terminar, fica a reflexão. Se cada esquecimento, cada palavra trocada, cada pequeno ato falho é, na verdade, uma peça de um quebra-cabeça sobre nossos desejos e conflitos mais profundos, será que estamos realmente escutando o que a nossa vida cotidiana tem a dizer? Obrigado pela companhia